Boa noite, eu sou enfermeira Tânia, sou estomaterapeuta, mestre em enfermagem, né, doutoranda pelo programa de pós-graduação em enfermagem, e hoje nós falaremos sobre as estomias, as principais complicações, com algumas técnicas demonstrativas. Então a gente tem um arsenal de material aqui, então hoje nós vamos abordar as complicações, entender a diferença de uma ileostomia e uma colostomia. A gente sabe que a colostomia é no intestino grosso, a ileostomia é no intestino delgado, no intestino fino. Ela pode estar localizada em vários locais, né? Então, aqui o sigmoide, né? Então, o colo ascendente, o transverso, o descendente, o colo sigmoide e o reto. Então, geralmente, a colostomia terminal definitiva é localizada no quadrante inferior esquerdo. E já a ileostomia, ela é mais comum no quadrante inferior direito. As fezes, elas não são formadas, elas são mais líquidas, elas têm mais riscos de comprometimento da pele, das dermatites. E aqui a gente traz ainda algumas complicações, né, que elas podem acontecer, como a hérnia paraestomal, né, a hérnia paracolostômica, que a gente tem outra demonstração, que está relacionado muitas vezes à técnica cirúrgica, pela falta da demarcação do estômago, que é uma coisa importante, né, no pré-operatório, a demarcação do estômago, a localização adequada é um direito do paciente. A gente, às vezes, tem também o prolapso, que é outra complicação também bastante comum. Tem o estômago em alça aqui, existe a retração, né, o estômago quando ele é retraído, a estenose. Então existe uma série de complicações. A retração é o afundamento, então o estômago ele volta, ele entra, e quando não tem ainda o descolamento mucocutâneo, então tem uma série de complicações que a gente vai abordar. Existem geralmente as complicações, as precoces e as tardias. As precoces, elas estão mais relacionadas no pós-cirúrgico, né, então são mais precoces. E a gente vai trazer também uma série de materiais abordando justamente o atendimento a esse paciente, a assistência de qualidade. Falaremos sobre os materiais, né? A gente tem vários tipos de bolsas. Outra coisa que abordaremos é o oclusor da colostomia. Eu não sei se vocês conhecem o oclusor, mas ele é indicado para pessoas com colostomias no quadrante inferior esquerdo, e que geralmente é definitivo. Ele pode ter um treinamento, lógico, a prescrição médica, e você pode fazer uso deste obturador. Então, ele é introduzido, né, na luz do estômago, e ele vai ocluir, ele funciona como um tampão. Essa espuma, ela é hidrossolúvel, ela se expande, então ela vai ocluir a luz intestinal. E existe um treinamento, um acompanhamento pelo estomaterapeuta, então tem muitas coisas que a gente vai estar discutindo durante essa aula. De materiais, a gente traz bastantes materiais, a gente fala justamente do removedor hoje, para removedor de adesivos, para evitar justamente esses traumatismos, essas dermatites, né, para não traumatizar essa pele, que a gente precisa que tenha um cuidado adequado para essa pele, para evitar traumas, já que vai necessitar de um equipamento coletor sempre aderido àquela pele. Quanto às bolsas, a gente traz aqui o sprayzinho barreira também, né, que é para proteger, ele é hidrofílico e hidrofóbico, ele repele as secreções externas, e aí a gente vai vir com a bolsa, os tipos de bolsas, vários tipos de bolsas, a bolsa que tem uma convexidade, entendeu? Então, para que serve a convexidade? Quando é que eu vou indicar essa convexidade? Para que paciente? Além dos tamanhos, né? Porque a gente tem vários tamanhos. Olha, a de 50, a de 60 ela é um pouquinho maior. O recorte aqui não é no local final da tesoura, não. A gente vai medir, vai mensurar o tamanho do estômago, que a gente vai medir aqui através de uma régua, certo? A gente tem até aqui um equipamento que a gente vai tentar medir qual o tamanho. Então, eu vou procurar ver, e o tamanho do estômago, aqui no caso, o tamanho aqui, sem garrotear o estômago, é o tamanho que eu vou fazer no recorte desta base. Esta base aqui, ela é de 2 peças. Por exemplo, ela tem a placa, onde eu vou fazer o recorte, vou colocar e depois eu venho com a bolsa, que ela pode ser removida. Esta bolsa, ela possui um filtro de carvão ativado, que serve para diminuir os odores do efluente e também filtrar os gases. Então, tem pacientes que têm muitas
muitos gases, e a necessidade, às vezes, de abrir para diminuir, porque a bolsa fica cheia. Então, é importante verificar sempre o filtro, se ele está funcionando, evitar molhar esse filtro. Para odores, gente, existem os desodorantes lubrificantes, tanto ele vai perfumar, né, vai dar um odor, vai diminuir o odor, como ele vai lubrificar essa bolsa. E também tem os hidropolímeros, que é um grânulo bastante utilizado para as ileostomias, ele é indicado nas ileostomias, porque como o efluente é mais líquido, tem uma tendência maior à infiltração, vazamentos, então esse pode colocar dessa mesma forma que está aqui, ele é de carvão ativado, tem uma tecnologia, então ele vai dentro da bolsa quando você coloca, e à medida que o efluente vai batendo nele, ele vai se expandir e formar um gel, para evitar justamente que essas fezes não fiquem tão líquidas. Então, é isso, a gente tem muita coisa para discutir, para mostrar, né, tem as pastas protetoras, né, a gente usa bastante as pastas, lembrando que essas duas contêm álcool, e existe a branquinha, que é a pasta sem álcool, serve para modelar, então é uma arte, pessoal, cuidar de estomias, tem muita coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa discutir, falar dos sistemas de continência, então, falar dos estomas respiratórios, como a traqueostomia, esofagostomia, então tem um tema amplo, e que necessitam muito da atenção, dos cuidados de profissionais capacitados. Então, fica aqui a dica, e muito obrigada.